Então, olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem, né? Na medida do possível. E a gente acabou de fazer um zazen. E é interessante como o zazen, ele é um autoencontro, sabe? Como é que a gente está naquele momento, ou como é que nós estamos nos últimos dias. O zazen, ele é uma impressão perfeita de como nós estamos em certos momentos. Lembro que quando eu comecei, o que não faz tanto tempo assim, 10 anos, na verdade 11, às vezes eu chegava para o meu professor e dizia: eita, hoje o zazen foi horrível. Aí ele dizia: não, não diga isso, não diga isso. É o que tinha para o momento. Que bom que você teve a oportunidade de praticar. Que bom que você teve a oportunidade de se observar. O que é que de repente está pesando. É sempre bom a gente apreciar a quietude. É sempre bom a gente fazer momentos de pausa. É sempre bom a gente fazer amizade com estados mentais, emocionais de mais calmaria, sabe? Porque se você está apenas no corre-corre, se você está apenas sei lá, no fluxo e sem consciência, você apenas é arrastado pelas coisas. Mas se você está no fluxo e você está consciente, você pode fazer as medidas, as atitudes corretas, que pode te levar para o lugar que você deseja estar. Mas se você não conhece a paz, a quietude, a tranquilidade, apenas será arrastado. Por isso que o zazen também é importante. E nesse mês de setembro, a gente está analisando os 4 sinais. Alguns chamam 3 sinais. Se conta que Siddhartha Gautama, o jovem príncipe, que vai se tornar o Buda histórico, aperreava às vezes ao pai, pedia ao pai que o pai o deixasse conhecer as áreas fora do castelo. E pela insistência e pela idade que Siddhartha Gautama tinha, o pai resolve deixá-lo. E pede ao cocheiro, ao ajudante chamado de Chana, que o guiasse nesse passeio. Mas, na verdade, o passeio o proporcionou momentos de identificar coisas. Como, por exemplo, a velhice, a doença, que foi o tema de sábado passado, e também uma das suas saídas do castelo, Siddhartha Gautama, ele viu a morte. E na Índia, os corpos, na maioria das vezes, eles são cremados. Eles são colocados no rio Ganges. Eu não sei se vocês viram agora recentemente, com a pandemia do coronavírus, a quantidade de corpo que tinha sendo cremado ao ar livre. E muitos corpos, eles são jogados ao rio Ganges. As cinzas. Então, o jovem Siddhartha Gautama, ele viu um ritual de cremação, né? Uma cerimônia de cremação.
Possivelmente ele deve ter visto também pessoas tristes, chorosas, inconformadas, e outras fazendo o seu trabalho de mexer diretamente com o corpo. E outras também aceitando a morte com naturalidade. E ao perceber aquilo, aquele corpo, ele pergunta ao seu cocheiro, ao seu ajudante, mas o que é isso? O ajudante responde, é a morte, príncipe. Aquela experiência de ver a morte também mexeu com ele. Ele deve ter pensado na família dele, nos amigos dele. Se questionou. Ora, mas qual é o sentido? Qual o sentido que há em nascer, morrer, nascer, morrer? Qual é o sentido em ter alegrias e tristezas em um curto espaço de tempo? Alguém já viu um corpo na pedra? É interessante, pessoal. Eu fui ver uma ex-aluna minha. Infelizmente, ela cometeu suicídio e eu fiz questão de vê-la. Ela estava lá na pedra. Onde não estava coberta. Onde estava com a roupa que morreu. E o lençol, né? O ouvido saindo algumas coisas. Coloquei a mão na testa dela. E era apenas um corpo. Certa vez eu me lembro que eu estava no hospital e passou um maqueiro carregando um corpo em volta de um lençol branco. E eu simplesmente pensei, nossa, acabou. Parece que acabou. Qual é o sentido em viver? Qual é o sentido em viver e acreditar que apenas estamos... tudo isso aqui, tudo que nós passamos, é porque nós somos seres pecadores? É porque nós estamos pagando karma? Qual o sentido em viver sofrendo e sonhando que lá na frente, quando morrer, vai encontrar o paraíso? Qual o sentido disso? Então, ver a morte de perto e refletir sobre ela é muito significativo. Ao perceber realmente a morte, Siddhartha Gautama entrou em um estado de que não é apenas a morte, mas como é que as coisas têm ali um fim. E é interessante porque as pessoas que a gente gosta vão morrer ou não? Vão sim. Não escapa ninguém. Nem o mais forte dos homens, capaz de levantar um carro, escapa. E o que é que a gente faz? Não tem jeito. A gente chora e fica triste. Na nossa cultura é assim. Não tem nada de errado com isso. Chorar, ficar triste, sentir a falta.
na nossa cultura não faz muito bem fazer festinha para quem morreu. Algumas conseguem, recomenda aos seus amigos, familiares, quando eu morrer, façam festinhas. Eu quero todo mundo cantando, quero todo mundo dançando. Eu quero todo mundo lembrando das coisas que nós vivemos, em alegria. Imagine todos passam por essa situação, né? Mas o fato, seja qual for, seja como for, se antes ou na hora da morte a gente sentir que valeu a pena, você parte em tranquilidade. Se antes ou na hora da morte você sentir que valeu a pena viver, você parte em tranquilidade. Valer a pena viver, pessoal, significa ter feito a coisa certa. E ter feito a coisa certa, na verdade, significa não ter aprontado. Resumindo, é não ter criado embaraço com nada ou com ninguém. Ou se tiver criado embaraço com alguém ou em algo, ter a grandiosidade de assumir. Errei. Me arrependo disso. Fazer a coisa certa significa que em vida você se associou àquilo que é bom, àquilo que é edificante. Isso é a coisa certa. A morte, a hora da morte, ela é muito importante. Deixe que ela aconteça com naturalidade. É interessante porque na hora da morte, pouca coisa tem utilidade, pessoal. O que é que tem utilidade quando a morte chega? Nem joia. Nada. Não serve. Quando a morte chega, pouca coisa tem utilidade. A hora da morte é muito importante porque a gente deve deixar os personagens caírem. E se entregar. Se entregar porque confia. Confia nas tendências que criou, nas tendências que cultivou. Se entregar na hora da morte significa dizer que você acredita no que você viveu. A proposta do Zen é desperte. Desperte. Não fique se iludindo. Não viva dormindo. Faça alguma coisa por você. Faça alguma coisa pelas pessoas. Faça alguma coisa pelo mundo. Essa é a proposta do Zen. É que a gente possa retornar para o dia a dia. E não ficar devaneando. O que é que eu fui? Nossa, o que é que eu fui numa vida passada? O que é que eu serei na próxima? Não seja tolo, não seja tola. Não seja inocente em acreditar que tudo que lhe dizem, que tudo que dizem a você é verdade. Pelo contrário, duvide. Teste, analise. Quando se iluminou, Shakyamuni Buda disse isso para os seus discípulos. Não acredite porque eu falei. É importante que você teste, que você analise, que você observe. Porque senão a gente fica numa caixa, numa redoma,
e de repente essa redoma está cheia de coisas que não são a realidade. Como os fundamentalistas, que não conseguem ver que a realidade é muito mais do que eles julgam que ela seja. É como um radical religioso, sabe? Que só tem a sua própria tradição religiosa. Então, o Zen é justamente essa ideia de duvidar, de testar, de analisar. É interessante porque quando a gente tira a poeira dos olhos, quando a gente ainda está com a poeira nos olhos, a gente não entende o que o Buda fala. A gente não entende o que Jesus fala. Quando a gente está com a poeirinha nos olhos, a gente não entende o que os mestres queriam dizer. É interessante porque o Dharma do Buda é o colírio que a gente vai pingando nos nossos olhos para remover aos poucos essa poeira. Para que a gente veja as coisas em profundidade. Enquanto tiver essa poeira, a gente não vai ver as coisas como elas são. Enquanto a gente tiver a poeira, a gente não vai saber o que é que a morte leva. Você sabe o que é que a morte mata? A morte mata a nossa identidade. A morte mata os nossos personagens. A morte leva as nossas superficialidades. Portanto, pouca coisa tem utilidade na hora da morte, pessoal. Pouca coisa tem utilidade na hora da morte. A superficialidade não nos ajuda na hora da morte. Não adianta você querer barganhar com a morte. Dizer que fez isso, que fez aquilo, que é rico, que é pobre. A morte, ela não mata o que há de mais profundo. Isso a morte não mata. Só você pode matar aquilo que é mais profundo. A morte, quero dizer que a morte não mata as nossas tendências. A morte não mata isso. A morte leva o que é superficial. A morte não mata o karma, o nosso modo de operar no mundo. Só você pode alterar isso. A morte não vai alterar. Só você pode e deve acessar, identificar, alterar as suas tendências. E isso não é o trabalho de um zazen. Isso não é um trabalho de um dia de prática, de um retiro, de 2, de 3. Isso é o trabalho de uma vida. A gente deve caminhar sem pressa, mas com agilidade e com inteligência. Porque são justamente essas tendências que são muito importantes no nosso percurso e também no nosso renascimento.
o que é superficial. Não. Fica. Mas aquilo que está em profundidade, acompanha. Como um mestre reconhece o discípulo, como um filho, como os familiares se reconhecem, a morte não apaga isso. A morte apaga a superficialidade. Essas tendências, é isso que a gente precisa trabalhar. Porque isso só nós podemos acessar, mais ninguém. É isso que conta no nosso percurso. É isso que conta no nosso renascimento. E é tão interessante porque a gente se sente atraído por certas pessoas, não pessoa em si apenas, mas por certos modelos de pessoa, não é? A gente se sente atraído por certas pessoas, por certos lugares, por certas situações. Isso é um pouco sobre a morte. Isso a morte não mata. E quanto melhores forem as nossas tendências, quanto melhor for a nossa interdependência, melhor será o nosso caminho. Faz um tempo que eu comprei esse livro de Koen Hiroshi, Vida Morte. Muito agradável a leitura. Ela começa contando um pouquinho de quando era pequena e das experiências de morte que ela presenciou. Ela conta a morte dos animaizinhos de criação que ela já teve. Ela explica a morte em uma profundidade muito interessante. E no final do livro tem uma frase que eu queria compartilhar com vocês. Buda diz: quem vive sabiamente não deve nem temer a morte. Então, quem vive com sabedoria não tem que temer a morte. Porque sabe, identifica que enquanto teve vida, aproveitou, criou boas tendências, bons relacionamentos, boa interdependência. E que tudo isso, sim, faz diferença. Os sapatos que nós temos, as roupas que nós temos, são legais, mas não nos ajuda na hora da grande passagem. É apenas um pouco de reflexões sobre a morte que eu queria deixar. E se a gente for na mesma direção, a gente se vê em breve. Não vai demorar muito. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.